Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Top Master Convida. Eu me chamo Johnny Florencio e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a identidade visual, que é o design. E para isso a gente chamou uma convidada muito importante. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada. A Renata, para quem está nos ouvindo aí, ela é empreendedora, influência digital e tem um movimento chamado, um movimento para posicionar as mulheres nesse mundo do empreendedorismo, algo que até pouco tempo atrás era deixado de lado e é um movimento que vem crescendo muito, que é as mulheres no empreendedorismo. Renata, conta um pouquinho pra gente, como é que começou essa história no audiovisual, na parte de design, trabalhar com Instagram, Uhum. criar marca e identidade visual. Então, muito prazer, né, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Renata, eu tenho 31 anos. Eu empreendo já há 5 anos. Eu iniciei no mundo do empreendedorismo, né, no segmento de presentes personalizados, que eu já me identificava muito com essa questão de design, né, porque eu montava toda a proposta de presentes e tudo mais. E aí, ali, eu comecei a perceber o quanto essa conexão com o visual, fazia sentido para mim. Né, então, ali em 2020, quando teve ali a pandemia, acabou caindo um pouquinho, eu precisei me recalcular a rota, né, me Sim. reinventar, e aí eu comecei a trabalhar nessa questão de mais voltado para o Instagram, né, e aí foi quando eu comecei como influenciadora. Na época, até ali em 2020, não era tão forte, né, as influenciadoras, não tinha muitas, assim como hoje Uhum. tem bastante, né. E aí eu comecei a trabalhar como design criativa. Então, fui para esse lado de identidade visual, desenvolvendo, né, materiais para mais voltado para empreendedoras femininas, né, que foram Sim. sempre o público que me procurou. Então, hoje eu já atendi mais de 40 clientes, né, mais de 40 empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Inclusive, Legal. hoje eu tenho clientes, assim, fora do país. E isso, assim, é uma coisa que me deixa muito grata, né, por ver o quanto a estética e o meu trabalho, ele alcançou, lugares tão distantes e importantes também, né. Inclusive um passo, assim, que marcou muito a minha carreira, foi uma parceria com uma cliente que, através dos meus projetos, né, criativos ali, ela faturou mais de R$ 90.000, assim. Então foi Uhum. algo que eu vi que a estética, ela vai muito além daquilo que a gente tá vendo ali dentro das redes sociais, né, ela comunica realmente. É, tem uma diferença entre valor e preço, né? E com certeza um bom design, uma boa embalagem, um bom produto aumenta o valor percebido do cliente. Com certeza. Quando eu entro num perfil de Instagram, eu tenho muito a percepção assim, pô, é um perfil organizado, é uma imagem que tem uma sequência, uma identidade visual, uma paleta de cores. E eu acredito muito que é um movimento que vem crescendo, né? O pessoal não está olhando mais o Instagram apenas como uma rede social, e sim como uma porta de entrada, uma vitrine para o seu negócio. Com certeza. E me diz assim, qual é a importância de um bom design no Instagram? É geralmente essa percepção de valor, né, como você mencionou agora, ela traz, para quem está nos acompanhando, essa coerência com aquilo que a gente apresenta em questão de organização, aquilo que eu estou fazendo com vontade, não é uma coisa desleixada, traz profissionalismo, autoridade, né, credibilidade também, porque quando você entra num perfil e você vê que tudo tá alinhado, tá esteticamente bonito, ele te prende a atenção. Então, ele gera a importância de realmente gerar essa autoridade dentro do seu negócio ali, né. Quando você entra num perfil que não tem boas fotos, a identidade visual eu costumo dizer que a identidade visual, ela vai muito além de uma logo, né. Sim. Então é um conjunto ali de cores, de tipografias. Então, às vezes, você entra num perfil, é um carnaval de cores, né. Então isso já te traz um ruído de comunicação, você já não consegue, aquilo ali já não fica tão atrativo para os teus olhos, né. Sim. Então a importância de um bom design para o teu perfil é realmente você transmitir leveza, conexão e profissionalismo, né. Até porque as cores comunicam, né? Totalmente. Por exemplo, se pergunta para 90% da população qual é a empresa vermelha e amarelo? Uhum, É o McDonald's. com certeza. Porque já está enraizado, eles conseguiram comunicar que o vermelho e o amarelo conecta a fome e conecta ao lanche Uhum, deles, né. Então esse é o poder de um posicionamento
E aí tem todo um marketing, uma estratégia por trás, né? Mas imagina, toda hora, a cada placa fosse uma cor diferente. Uhum. Com certeza. É o que eu falo, assim, a paleta de cores, ela não é a sua cor preferida, né? É aquilo Sim, que vai transmitir a mensagem que você quer. Então, por exemplo, hoje a minha paleta de cores, né, da minha marca, da minha empresa, é o roxo. E foi engraçado, assim, que ontem até eu atendi uma cliente e ela falou assim: tudo que eu vejo roxo agora eu lembro de ti. E é intencional, é sobre isso, exato. né? A gente criar realmente esse padrão de comunicação. Por isso que é tão importante a gente ter esse padrão dentro do nosso perfil. É, porque a gente precisa ter essa coisa de ficar na cabeça do cliente. O Uhum, McDonald's, eu falo que o roxo é minha cor, né? Mas hum. A Nubank é Nubank é roxo. o Quando você vê o roxinho. roxinho, você vê o laranja e o azul. É o Itaú. Então, são marcas grandes, né? Que já traz consigo como é que fala? A identidade É, marcante, né? exatamente. Então, só de a pessoa ver a cor, ela já sabe qual é a marca que tá É, todo mundo representando. fala, tu falou do Nubank, né? Mas fala do roxinho, não precisa nem complementar. Falou Uhum, roxinho, é o roxinho já. cartão lá da Nubank, né? E é muito interessante isso, sabe? E agora tu citou algo importante, porque tu falou, no meu Instagram não vai ser a minha cor preferida. Uhum. E como eu defino a cor do meu Instagram? Então, tudo é feito um briefing, né? Quando você vai definir ali a sua identidade, é feito um briefing. O que que eu quero comunicar? Então, como eu te falei anteriormente, a Uhum, identidade visual, ela não é só a logo. Então, é a tipografia, é o tom de voz, como é que você vai se comunicar? Quem é o teu público, né? Então, por exemplo, a questão ali da área de gastronomia, né? Como tem o McDonald's ali, o vermelho é uma cor que desperta o desejo de comer, a alimentação. Então, você vai entender o que que você quer transmitir, e ali você vai entender, essa cor transmite isso. O roxo, por exemplo, ele transmite a criatividade. E sim, aí, eu sou designer criativa, então eu preciso transmitir o quê? A criatividade, a alegria, entendeu? Então, não é só a cor preferida, porque se eu fosse colocar minha cor preferida, com certeza não seria o roxo, mas hoje sim. é minha cor preferida, porque eu Se tornou, entendi, né? eu entendi que isso transmite aquilo que eu quero passar. Legal. E também tem um movimento, né, que é a conexão feminina nos negócios, que você vem trabalhando em cima disso. Conta um pouquinho pra gente sobre esse movimento. Então, hoje eu e minha sócia, né, a Júlia, a gente criou uma comunidade chamada Persona Club. Uhum, O Persona Club, ele veio em 2020, ele veio de um sonho, que é o Persona Studio. É algo que é um sonho muito grande, de algo que vai se concretizar ainda. E aí a gente claro. falou, vamos criar, então, uma comunidade pra gente ajudar essas mulheres, né? A Júlia, junto comigo, ela empreende também, ela já empreende há 7 anos, né? Então, hoje a gente atende os nossos clientes, que a maioria também são mulheres. A gente começou a entender qual eram as dores delas e as nossas dores, e a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa para Sim. ajudar. Porque vai muito além só de criar uma estratégia, de criar conteúdo para o Instagram. A Uhum. gente tem essa coisa do acolhimento, de querer realmente dar a mão e vamos fazer junto, né? Então, a gente criou essa comunidade que é o Persona Club, que é uma comunidade de mulheres empreendedoras, onde a gente realmente dá as mãos e faz o negócio acontecer. E hoje, né, uma mulher que está precisando ou está desejando empreender, o que que ela deve buscar num primeiro momento, assim? Olha, eu acho que no primeiro momento ela precisa ter a coragem, né, e o entendimento de que não é uma fórmula mágica que está, tô começando hoje, amanhã já é um sucesso. Não, é Sim. entender que é um processo, né? E coragem de seguir em frente. Cada dia é um desafio diferente, né? Então, quando a gente criou essa comunidade, a gente pensou, vamos pegar as dores de todas elas e tentar tornar o mais leve possível. Porque Uhum. hoje, tanto eu quanto minha sócia, nós somos mães de primeira viagem, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, a Júlia também, então coincidiu ainda de elas estarem na mesma faixa etária. Então, a gente sente muito essa necessidade de ter esse apoio, porque empreender não é fácil. Concordo Ser plenamente. mãe também não é. Então, juntando isso, às vezes a gente fica, né, meio doida, assim. Então, a gente falou, não, a gente precisa criar esse movimento para realmente impulsionar essas mulheres e fazer com que elas cheguem onde elas querem, porque a gente pode tudo, né? Claro, com certeza. E tu trouxe algo importante, né? Porque a prioridade é a família, a prioridade é a filha. E o empreender é a forma que tu consegue, de fato, ter um tempo para que tu possa dar exclusividade para a família. Porque assim, ó, se a gente for analisar, empreender não significa que vai trabalhar menos. Pelo Uhum. contrário, significa que tu vai trabalhar muito mais do que tu trabalharias se fosse CLT ou trabalhando para Uhum. uma outra empresa. Só que a diferença é que tu faz o teu horário nas condições e nos dias que tu podem. Uhum. Então, por exemplo, eu não abro mão de ir lá levar minha filha na creche.
Uhum. Todo dia aquele momento é meu e dela. A gente vai lá, deixa na creche, depois, claro, tem que vir trabalhar. Sim. Mas, tipo, essa flexibilidade é o que transforma, né? É o que talvez te dá incentivo para que tu possa focar cada vez mais nisso. E a mulher, ela tem um trabalho dobrado, né? Que a rotina, por mais que tá tendo uma mudança na sociedade, a mulher ainda tem uma sobrecarga maior do que o Uhum. homem dentro de casa. Uhum. Então, ela saber lidar com essa situação e poder, de fato, tirar um tempo para o trabalho, tirar um tempo para a família é crucial. Com certeza. Empreender não é sobre só a liberdade financeira, é sobre a Uhum. liberdade geográfica, né? Eu digo que desde quando eu comecei a empreender, eu sempre falo, não quero nunca mais ter que depender de chefe, né? De estar me Uhum. mandando o que eu tenho que fazer, de cumprir horário. Porque hoje, se minha filha tem uma apresentação na creche, alguma coisa, eu posso ir, sem Sim. medo, sabe? Sem aquela coisa de, poxa, eu tenho que pedir permissão pro meu chefe, eu tenho que pedir Uhum. permissão pra alguém. Sim. Então, como você falou, né? A gente não trabalha menos, a gente trabalha muito mais, mas compensa muito mais, porque a gente Sim. realmente tem essa liberdade de ir e vir, né? E de tempo. Até que você falou agora que é um desafio muito grande, assim. Teve uma reunião que eu fiz, que eu e a minha sócia a gente fez com uma possível cliente, e ela fez uma pergunta, assim, que as nossas meninas tinha meses, e foi algo que deixou a gente bem. Como que uma mulher, vindo de uma mulher, isso, né? Uhum. Pôde ter esse pensamento, assim. Ela perguntou, tá, mas e aí vocês têm filha pequena, e como é que vocês dão conta de tudo? Vocês vão conseguir me entregar o que vocês estão prometendo? Sim. Então, isso até, eu digo que foi uma virada de chave também pra gente mostrar, não, a gente é capaz, claro que a gente é, né? Então, a maternidade e o empreendedorismo é muito desafiador, né? A gente não pode usar a palavra difícil, é muito desafiador. Sim. Mas eu acho que quando a gente entende qual que é o nosso propósito e a recompensa que a gente tem por isso, que é por ter esse momento de qualidade com a nossa família, é o que faz sentido, Um né? impulsiona o outro, Com né? certeza, com certeza. E aí a mulher que tá querendo empreender, como tu falou ali, né? Tipo, vamos pegar o primeiro passo dela. A gente sabe que é difícil, que vai ter muitas objeções, muitas dificuldades. Nem sempre o primeiro produto vai dar certo, Uhum. vai ter muitos perrengues pelo caminho, né? Como praticamente qualquer coisa que a gente for fazer pela primeira vez, é difícil, depois que tu faz várias e várias vezes, fica fácil. Vou dar um exemplo prático. Criar uma arte é fácil? Depende para quem tu pergunta, né? Para você hoje já virou uma rotina, então já é algo mais simples. Para Sim. mim, que não trabalho nem com Photoshop, nem com Canva, se for criar do zero, meu processo criativo é bem limitado. Uhum. Então tem essa dificuldade. Só que se inverte, né? Então, se eu for perguntar alguma coisa de contabilidade, para ti já é algo extremamente difícil, para mim é algo extremamente simples. Uhum. Então, na vida e principalmente no empreendedorismo, no início é muito mais complicado do que depois de um tempo. E as pessoas, às vezes, não passam essa barreira, né? Não vão lá e Uhum. dificultam, vão enfrentar no primeiro desafio já quer parar. Já quer desistir. E aí a pergunta que fica, aonde que essa mulher ela pode, de fato, focar as energias dela para ter força e ultrapassar essas primeiras dificuldades no empreendedorismo? Eu acredito que é ela saber onde ela quer chegar, né? Quando a gente tem um objetivo muito claro de onde a gente quer chegar, eu acredito que seja mais fácil, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque é desafiador. Eu empreendo há 5 anos e ainda é desafiador para mim, né? Sim. Claro que hoje eu tenho muito mais facilidade nas criações e tudo mais, só que a internet ela tá sempre inovando, né? Então a gente precisa acompanhar. Então, como você falou, independente de qual nicho seja, às vezes de primeira não vai dar certo, Uhum. né? Com propriedade falando, né? Eu e a Júlia, a gente já recalculou a rota várias vezes, várias vezes. Inclusive, agora a gente se encontrou nesse momento de a gente precisa apoiar outras mulheres. Por Uhum. quê? Porque a gente aprendeu tudo isso, assim, apanhando mesmo, porque não é fácil, né? E a gente viu pra que outra pessoa, né? Por que outra mulher vai passar por isso 5 anos se a gente pode ensinar pra ela o caminho, né? Ter um mentor significa isso, né? Ganho de tempo, principalmente, né? Sim. E hoje, por exemplo, qual é a primeira dica para quem quer ir para o digital? A pessoa está empreendendo, não está tendo resultado ainda, ela vai ter que se posicionar no Instagram. Uhum. Pensando num perfil de Instagram, quais são as principais dicas que tu dá para quem está nos ouvindo? A gente costuma dizer, né? Quem tem vergonha não paga boleto. Então, o primeiro ponto é que, assim, se você quer ter essa conexão com o teu público dentro do Instagram, você precisa aparecer. Precisa Uhum. falar, precisa gerar essa conexão. Claro que o Instagram, ele é uma rede social, ele foi feito para isso, né? Pra gente socializar ali com as pessoas.
Mas hoje, se um negócio ele não tá não tá na internet, não tá dentro do Instagram, hoje as pessoas procuram muito mais no Instagram do que no Google, por exemplo, né? Eu Uhum. tiro por mim, tudo que eu vou pesquisar, eu vou direto pro Instagram. Aí se eu não acho, Sim. eu vou pro Google. O perfil de compra do consumidor mudou, né? Sim. Por exemplo, né, antes quando ia montar qualquer negócio, né, tipo, eu tenho um escritório de contabilidade há 10 anos. Na época, quando a gente foi abrir a nossa sede, a gente pensou numa placa, numa fachada, numa sala bonita, e hoje a gente olha para trás e pensa: "Pô, todo esse investimento que a gente fez, não vou dizer que foi inútil, né, Uhum. mas ele não foi aproveitado da forma correta. Se Uhum. tivesse realocado esse investimento, talvez, na internet, naquele momento a gente teria um resultado superior ao que a gente fez, né, na mídia tradicional. Uhum. Então, sim, se tornou mais barato, se tornou mais acessível, conseguir alcançar mais pessoas através do Instagram. Então, Uhum. essa é uma percepção que a gente tem hoje. Hoje, a nossa energia é extremamente focada em criar um conteúdo, criar uma marca forte no Instagram, diferente de, tipo, ser uma fachada gigante, panfletagem, Uhum. porque tinha muito disso, né? Tu Tinha. parava num sinal, era muito panfleto. Hoje, a pessoa estava buscando focar na rede social. Uhum. Pizzaria entregava panfleto na sinaleira. Hoje em dia, elas fazem anúncio lá no Meta, né? Uhum. Tanto no Instagram quanto no Facebook, justamente para atingir o público. E quando a gente fala de movimento feminino, quais são as principais realizações que a pessoa tem quando entra num movimento como esse? Eu acredito que é ver que não tá sozinha, né? Uhum, Porque acho que muitas vezes o problema é quando você tá enfrentando essa situação difícil, você pensar que, meu Deus, isso tá acontecendo só comigo, hum, né? Não vai dar certo. Então, quando você vê que outras mulheres passam pela mesma coisa que você, se torna mesmo menos pesado, né? uhum. Então, quando você. Acho que um ponto importante é ver que você não tá sozinha e que quando você tem o apoio de outras mulheres, tudo flui, né? É mais fluido, tem mais leveza, Porque tu também aprende com o erro uma da outra, né? com certeza. Teoricamente, você não precisa errar se alguém ali do grupo já errou, já trouxe para a Uhum. mesa, né? Vocês já conversaram sobre aquele assunto. Então, isso também a gente pode dizer que é economia financeira, né? Com certeza. E o design, aonde que entra nessa questão de empoderamento feminino, de empoderamento mais quando eu digo empoderamento feminino, estou dizendo mais para o lado do empreendedorismo, né? Para que Uhum. ela possa, de fato, aumentar sua autoridade, aumentar sua credibilidade, conseguir mais clientes. Então, entra muito nessa questão de o que que você vai mostrar para o cliente, né? Aquilo que a Uhum, gente falou no início. O design ele é importante em todos os pontos, em todas as áreas e para qualquer pessoa que vai empreender, porque é a sua comunicação. Porque quando você está na internet, a pessoa não está falando diretamente com você. É o design que está entregando. Então, uhum. que esse design tá transmitindo? O que ele está conversando? O que ele está comunicando, né? Então, a importância, o design, esse diferencial dele é realmente essa comunicação que você vai ter diretamente com o cliente, porque ele não vai chegar diretamente e falar com você, né? Uhum, Então, é a comunicação, o que que você vai transmitir através daquele criativo, né? sim. E a gente pensando em criação de conteúdo, em vários clientes, né, como é o teu caso, tem algum ritual, algo que tu faça? Pô, agora eu vou entrar no meu momento criativo. Eu tenho que, por exemplo, antes do podcast, eu costumo ficar uns 5, 10 segundos em silêncio, só respirando, tentando esvaziar minha mente, porque eu sei que aqui eu vou ter que focar 100% em você e no Uhum, público, né? uhum. Então, o meu ritual é esses 5, 10 segundos ali só respirando, esvaziando a minha mente. E para ser criativa no teu dia a dia, o que que tu costuma fazer? Então, eu costumo dizer que criatividade, ela não é um dom, né? A criatividade, ela é uma prática. Então, todo mundo é criativo. Basta saber como é que você vai desencadear isso, né? Eu digo que é como se fosse um músculo. Quanto mais você pratica, mais criatividade você tem. Uhum, Então, claro que tem momentos, né? A vida da mãe empreendedora é uma loucura, porque você não tem um tempo, às vezes, de tirar 5 minutos pra pensar. sim. Mas, às vezes, assim, colocar uma música, dar uma arejada na mente, né? Claro que isso é sempre é um ritual de colocar a minha música preferida, de Legal. olhar, pesquisar, por exemplo, como eu trabalho com design e tudo mais, eu entro muito em sites que eu possa pegar inspirações e ver o que que é legal, sabe? Aquilo ali vai me gerando essa criatividade do que eu posso criar a partir daquilo. E quais foram os principais erros, assim, que nessa jornada, no teu posicionamento digital, tu cometeu ó, isso eu não recomendo?
Eu acho que a falta de constância, de Tal. querer isso a gente sempre fala até, né, dentro da nossa comunidade, é aquele famoso do postei o bom dia e nunca mais apareci. Sim, E aí, acho que um dos meus erros é querer muito resultado, criar uma expectativa muito grande para o meu público, aparecer ali dando uma introdução e sumir, não aparecer de volta para concluir aquilo. Então isso foi fazendo com que eu não tivesse mais tanta credibilidade, assim, as pessoas já não, né, não davam mais tanta: "Ah, ela vai começar e" teve uma vez até, inclusive, que eu falei: "Ai, vou" o nosso primeiro evento, né, porque a gente tem esses eventos presenciais dentro da nossa comunidade. Primeiro evento eu falei: "Ah, eu vou aparecer aqui pra vocês, eu vou trazer uns bastidores e tudo mais". E aí tudo tão louco, e eu comecei a receber mensagem: "Tá, e cadê os bastidores?". Eu falei: sim, "Gente, já estão me cobrando, porque já sabem como é". Então acho que quando a gente tem que ter muito claro isso, da onde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo, e ter essa constância, né, porque é importante pra gente gerar essa autoridade, de a gente querer que as pessoas se conectem com a gente tem que estar ali todos os dias, né. Eu digo que não é ser chato ser repetitivo, a gente precisa repetir, a gente precisa estar sim. ali todos os dias. Até porque muita gente começa a olhar para quem está criando conteúdo como se fosse uma novela. Uhum, Cada dia é um capítulo, cada dia vai ter algo interessante, algo novo para aprender. E outra, né, o algoritmo não vai mostrar os teus stories para todo mundo que te segue. Logo, às vezes a pessoa chega, começou a seguir, ela vai ficar uma cadência ali olhando os uhum, teus stories. Se tu não for interessante, provavelmente essa pessoa vai deixar, não de te seguir, mas talvez vai parar de olhar os teus stories. uhum, E é comum, porque eu acredito que esse é o principal erro de quem está começando a criar conteúdo, que é justamente faço uma semana empolgado, às vezes eu não tenho o resultado que eu esperava, eu vou reduzir. Aí uhum. essas oscilações, né? Sobe, Isso. desce. E para mim, isso aconteceu muito quando eu julgava o meu conteúdo. Eu acho que não tá tão bom, eu Hum. acho que eu tenho que melhorar isso, eu acho que o que eu tenho que. É muito acho, sabe? Acho isso, Uhum. acho aquilo. Só que na verdade é fazer. É. Só vai melhorar quando realmente colocar a mão na massa, criar, 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 até um ponto que, opa, porque tem algo que pra mim foi a minha virada de chave, né? A pessoa pode não te seguir mais. Pode deixar de te seguir no momento que o teu assunto não for mais interessante. Uhum. Então a gente às vezes fica tão preocupado no outro, esquece de passar a nossa essência, a nossa mensagem principal, né? E aí isso pra mim foi a maior virada de chave, quando eu entendi que, pô, quem tá lá é porque gosta do meu assunto do jeito que eu falo. Às Uhum. vezes eu me comparo com outras profissionais, né, que estão gerando conteúdo, e chega lá o cara não tá seguindo aquele outro profissional. Não, é porque talvez o que eu acho que é interessante naquele profissional, o público que me segue não acha aquilo interessante, achou a minha autenticidade, o meu jeito de criar conteúdo mais relevante, acabou optando por me seguir em vez de estar acompanhando conteúdo, vamos botar aqui, de um concorrente, por Uhum. exemplo, né. E esse é um erro muito comum, às vezes a pessoa olha tanto para a grama do vizinho, como o outro está fazendo conteúdo, e às vezes eu estou me comparando com alguém que está há 10 anos no mercado. Não faz Uhum. sentido, eu estou começando a minha jornada agora. É normal que eu não vou ter a mesma qualidade, a mesma intensidade do que quem já está há 10 anos, porque quem está há 10 anos já errou, já teve que refazer, Uhum. e acredito que as mulheres que estão ingressando também passam isso lá dentro do teu movimento, essa dificuldade, né. Passa. E até agora você falando sobre isso, entra muito essa questão de que a gente traz isso, de que elas se preocupam não só elas, né, muitas Uhum, pessoas que estão começando no digital se preocupam muito com quantidade de seguidores, sim. né. E aí eu te pergunto, né, o que que é mais importante, quantidade ou qualidade? Você prefere ter 1 milhão de seguidores, mas que eles não são o teu público, eles não vão interagir contigo? Ou você Uhum, prefere ter 100 seguidores que são teus compradores, que vão interagir e vão engajar contigo? Então, essa falsa ilusão é do ego, né? A gente diz que é o ego digital, né? Onde eles acham que não, eu preciso ter milhões de seguidores, eu preciso ter. Quanto mais, melhor. Mas e aí? 1 milhão de pessoas vão estar ali. Você está entregando para 100? Como é que você vai entregar para esse 1 milhão? E essa coisa do se comparar é muito normal. Às vezes eu me pego me comparando também. E aquilo que você falou, né? Às vezes, é alguém que já tá ali há 10 anos no mercado. E às vezes a gente se compara com pessoas que vieram depois da gente, né? uhum, Começou agora e já tá onde tá. E aí é o que eu te falei lá no começo, é coragem. Porque às vezes sim. é isso, às vezes tá faltando coragem em mim, que é aquela pessoa que talvez nem tenha tanto conhecimento assim, não seja nem tão boa assim, mas tá lá por quê? Porque ela teve coragem de ir.
Tem até algo que é muito comum a gente ouvir, é que no digital não é o melhor que vai vencer, não é quem tem o melhor conhecimento técnico, é quem aparece mais, Uhum, quem é visto, né? Se eu não sou visto, eu não sou lembrado. E é um ponto muito importante. Então, eu percebo, sabe, que eu vejo que quanto mais a gente vai indo para o digital, mais a gente tem a ilusão que 100, 200, 1000 pessoas é pouco. uhum, Porque a gente está olhando um número lá, como tu citou. Ah, se eu falar com 100 pessoas, mas se 100 pessoas for teu cliente, tu consegue atender essas 100 pessoas? uhum, Às vezes não vai conseguir, é uma demanda de 100. uhum. Então, ter essa noção para quem eu falo e, de fato, ter essa persona bem clara, quem é o teu público ideal, vai fazer total diferença para o teu negócio. Por quê? Ah, eu só tenho 5.000 seguidores. Pega um campo de futebol e bota 5.000 Uhum. pessoas. É muita gente. É. Entende? Só que no digital, eu tenho 3.000, tenho 4.000, tenho 10.000. Fala como se 10.000 pessoas fosse muito pouco. Uhum. Só que, como tu falou, comparou a 1 milhão. 1 milhão de pessoas, olha, tem que ser um baita show Sim. internacional para conseguir colocar 1 milhão de pessoas. Mas tu vai pegar muita gente que, se colocar um campo de futebol, nem precisa ser um campo de futebol. Pega uma quadra da esquina, coloca 100 pessoas e fala para essas 100 pessoas, dá um microfone. É muita gente. É. Né? Às vezes a gente faz evento, tem lá 45, 50 pessoas no network, nossa, já aparece bastante gente, a Uhum. sala já fica cheia. Imagina 100, imagina 1.000, imagina 5.000 pessoas. É que a gente perdeu um pouco essa percepção da quantidade, né? E, de fato, isso influencia até a forma que a pessoa pensa. Uhum. Com certeza. Você que está nos assistindo aqui, se está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar aqui nos comentários qual ponto chamou mais a tua atenção. O que de fato despertou aquela pulguinha atrás da orelha que fez tu pensar um pouco mais. E não esqueça de dar o like e ativar as notificações para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, ok? Agora a gente está chegando na reta final desse podcast. E deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo, uma mensagem de encerramento e, principalmente, como que as pessoas podem fazer para te encontrar nas suas redes Uhum. sociais. Então, pra vocês me encontrarem, né, eu tenho meu perfil pessoal, que é @reconrado, e eu tenho o do Persona Studio, que é onde a gente tem a nossa comunidade de mulheres, né. E a mensagem que eu posso deixar, né, é que empreender é desafiador, mas que você precisa escolher quais são as pessoas que estão ao teu lado, né, e que você precisa realmente ter dizem que nós somos as 5 pessoas que estão ao nosso lado. Então escolha em qual mesa você está sentando, com quem você está, interagindo, com quem você está se conectando, porque nós estamos aqui, né, o Persona Clube, para dar as mãos e fazer com que tudo flua com mais leveza e conexão. Excelente. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado desse episódio e dizer que as portas estão abertas. Imagina, eu que sou extremamente grata pelo convite. Ok. Muito obrigado para você que chegou até aqui também. E se você é empreendedor, criador de conteúdo e deseja elevar a qualidade do seu material, entre em contato porque esse espaço é seu também. Muito obrigado e até um próximo episódio.